Eu estou no mês de novembro, aproveitando as oportunidades que Deus me concede para falar um pouquinho sobre os fundamentos do processo de libertação. Como é que acontece esse processo de libertação da nossa vida? Como é que a gente pode buscar em Cristo uma vida de abundância conforme a palavra, como é que é a promessa da palavra dele. E os meus esforços, hoje é a terceira ministração, eu devo fazer mais uma ministração nesse processo. Os meus esforços, queridos, está exclusivamente no sentido de nós reconhecermos quem nós somos em Cristo Jesus. Para que nós possamos conceituar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder que há na igreja. Há muita confusão quando se fala do diabo, há muita confusão quando se fala de demônios, por falta de conhecimento, queridos. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios estão debaixo dos pés da igreja, queridos. Ele não tem poder nenhum contra a minha vida e contra a tua vida. E aí fica às vezes uma discussão, eu estou sendo atacado pelo diabo, não existe isso, querido. Falta de conhecimento. O que existe são mentiras que ele lança na nossa mente através de pensamentos, e esses pensamentos fazem com que a nossa vida fique paralisada. Ora, como é que uma coisa que está debaixo do teu pé pode te atacar, querido? Não pode, querido. E às vezes a gente acaba, porque isso é uma mentira dele. Você está sendo atacado, e aí a gente entra em desespero. A primeira reação que a gente tem é medo. É uma mentira do diabo. É assim que ele age. Está dando tudo errado na minha vida porque é um ataque do diabo. Não, querido. O diabo não tem poder contra a tua vida. O que ele faz é isso, ele lança uma mentira. E muitas vezes, como ele é astuto, a mentira que ele lança está meio que alinhado com aquilo que a gente está vivendo aqui fora. A gente amarra uma coisa na outra, a gente acha que é o diabo e não é. É simplesmente pensamentos que a gente tem que precisar aprender a controlar. Quando a gente controla o pensamento, a gente vai ver que aquilo que a gente está vivendo é passageiro, é simplesmente um momento adverso que Jesus disse que a gente ia viver, que no mundo teria as aflições. Então o que eu tenho tentado, me esforçado, para que essas ministrações tragam clareza, queridos, quem é a igreja? Às vezes eu falo assim, o diabo está brigando com Deus, queridos. Tem possibilidade disso acontecer. O diabo era um anjo criado por Deus. Como é que um anjo pode brigar com o seu Criador, queridos? Estão em outro nível. O Deus, ele nem pisca o olho se ele tiver que fazer alguma coisa com Satanás, porque Satanás é um anjo que foi criado por Deus. Ele fala, o diabo está brigando com Deus. É impossível disso acontecer, queridos. E é por isso que eu tenho feito e decidi fazer pela primeira vez na igreja essa série, para a gente falar um pouquinho. E é sempre um assunto delicado, porque a gente vê tanto teatro, tantas coisas erradas aí fora, e a gente tem um zelo, uma responsabilidade, um compromisso de fazer as coisas sérias quando a gente fala das coisas de Deus. Então a gente está tentando fazer com a maior lucidez possível essas 4 reuniões para falar exclusivamente sobre essa questão do diabo, Deus, da igreja e quem nós somos com o poder que há de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nunca se esqueça, queridos, que o esforço do diabo é tentar te convencer de que você é uma pessoa diferente da pessoa que Deus disse que você é. O esforço do diabo, os pensamentos que ele lança, as dúvidas que ele lança, ele tem um único objetivo: tentar fazer com que você acredite que você é uma pessoa diferente da pessoa que Deus disse que você é. Essa é a única missão que Satanás tem na terra, lançar esses pensamentos mentirosos nas nossas mentes. Porque quando ele consegue fazer isso, a gente acaba se afastando da nossa essência, que a nossa essência é o padrão que Deus estabeleceu quando ele nos projetou para vir à Terra. E quando Deus nos projetou para vir à Terra, ele diz lá em Gênesis, para que a gente governasse a Terra. Então nós temos o poder de Deus na nossa vida, para a gente governar a nossa Terra. Governar a nossa vida, governar a nossa família, governar os nossos negócios, governar absolutamente a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, tudo aquilo que a gente precisa está debaixo do nosso governo. Disse para vocês que em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E em Apocalipse 12,9, a Bíblia diz, Jesus dizendo que ele é o enganador. Então, queridos, o que o diabo é para nós? É um mentiroso e uma pessoa que tenta nos enganar o tempo todo. Essas são as únicas 2 armas que ele tem para tentar paralisar a minha vida e a tua vida. Ele não pode pôr a mão em você, mas ele pode lançar
pensamentos na tua mente. E os pensamentos do diabo sempre vêm com uma mentira, sempre vêm com um engano. E é por isso que no processo de libertação a gente faz um inventário da vida da pessoa, da história da pessoa, para que a gente consiga identificar aonde está alojada uma mentira, para que a gente lance a verdade, que é Jesus, e essa mentira vai embora, essa pessoa é liberta desse momento de dificuldade, desse momento de sofrimento que ela está vivendo. Terça-feira passada eu falei sobre a estratégia do diabo em nos amarrar e nos manter presos na falta de perdão. O diabo ele sempre quer fazer com que a gente raciocine as coisas de uma maneira lógica. Ele fala assim para você, olha, como é que você vai perdoar essa pessoa que fez tanto mal para você? Essa pessoa que deixou marcas na tua vida, essas pessoas que destruiu o teu sonho, essas pessoas que te humilhou, que te caluniou, que falou mal, como é que você vai perdoar um cara tão fácil desse? Você vai falar, é verdade, né? Tanta coisa essa pessoa fez para mim, não vou perdoar. Não perdoo. E aí essa é a mentira do diabo. Quando a gente fala que a gente não perdoa e a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente começa a desenvolver raízes de amarguras, ressentimento no nosso coração, e o diabo se aproveita disso para lançar as mentiras deles na relação que nós temos com a pessoa. E a gente ensinou na semana passada de que o processo de você perdoar uma pessoa, você está liberando essa pessoa da tua vida. Então se você não aguenta mais pensar nessa pessoa, se você não aguenta mais nem olhar para essa pessoa, o que você tem que fazer é perdoar essa pessoa. E expliquei na semana passada que você tem que pedir para Deus quais são as pessoas que eu preciso perdoar. Deus vai trazer a memória se simplesmente você vai perdoar. Porque se Deus trouxe a memória, Ele vai te dar a capacidade de você perdoar. E você vai ver como a tua vida começa a andar para frente. Então essa é uma estratégia que o diabo usa, através do engano, através da mentira, para paralisar as nossas vidas. E ele vem sempre com uma mentira, não perdoa porque você vai ser o fajuto, vão dar risada de você, vão te humilhar, e não tem problema, eu prefiro ser feliz do que ficar preso nessas coisas que me trazem sofrimento. E hoje eu quero trazer uma outra estratégia do diabo, que ele usa para paralisar a tua vida e a minha vida através de mentira e através de enganos. E a gente vai falar hoje sobre pecado. E o pecado que eu quero falar aqui, queridos, são aqueles pecados que não larga da gente. Você tem pecado que não larga de você? Aquele pecado que você peca, se arrepende, pede perdão, peca, mesma coisa, pede perdão, peca de novo e pede perdão, e você não consegue fazer com que isso saia da tua vida, só eu tenho isso. Se só eu, misericórdia da minha vida. Quem não tem, querido? Aqueles pecados repetitivos, isso é uma outra armadilha que você vai aprender como é que ele paralisa a tua vida e qual o objetivo que ele tem com esses pecados repetitivos das nossas vidas. Primeira coisa, que para ficar claro, se você está salvo, queridos, o fato de você pecar não interfere na tua salvação. A Bíblia diz de que nós vivemos hoje nas regiões celestiais de Cristo Jesus. O que o pecado faz na minha vida e na tua vida, faz com que a gente tenha uma vida medíocre aqui nessa vida, aqui nessa terra. A Bíblia diz que todas as vezes que eu reconhecer, me arrepender e pedir perdão, eu estou perdoado. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia nos aponta. Agora, não se preocupe se você está lutando contra um pecado e você não consegue superar esse pecado. Esquece a tua salvação, querido. Você está lá guardadinho. Se o teu coração carrega nosso Senhor Jesus Cristo, o teu lugar no céu está guardadinho. O que você não pode e não deve é ter uma vida medíocre na terra morando no céu. Quando a gente tem uma vida medíocre na terra morando no céu, porque a gente está lutando contra o engano de Satanás, que tem, entre outras estratégicas, nos colocando em situações de dificuldade através do pecado. Você vai ver que o pecado não tem poder contra a tua vida. Se você aprender nessa noite minimamente como é que o pecado acontece na nossa vida e como é que eu bloqueio o pecado, você vai ver que a tua vida deslancha. Se você tem área da tua vida hoje que não está funcionando, que não está acontecendo, dá uma olhadinha se não tem pecados repetitivos. Se tem pecados repetitivos nessa noite, vão deixar de ser pecados repetitivos, porque você vai aprender a lidar com essa mentira e com esse engano de Satanás. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim, eu sou um pecador salvo pela graça? Você já ouviu alguém falar, ou você já falou isso? Eu sou um pecador, mas sou salvo pela graça. Deus me perdoa pela graça. Se você falou isso, queridos, você está enganado, você não é um pecador. Porque o pecador só peca.
Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não somos pecadores. Nós somos pessoas que lutamos para superar barreiras e dificuldades que nós trazemos na igreja antes de nós conhecermos Jesus. Mas se você pensar que você é pecador, você vai pecar. Você está se intitulando como pecador e esse título predispõe a você pecar. Então a primeira coisa que você tem que quebrar, você não é pecador. Você está num processo de santificação, um processo de aprender nessa noite como é que você lida com o diabo, para que esse processo de pecados repetitivos eles sejam paralisados na tua vida. Porque se eu e você, nós carregamos essa mentira no nosso coração, queridos, a nossa vida de fato vai ser uma vida de altos e baixos. Quando a gente fala a palavra medíocre, não é uma palavra pejorativa, a palavra medíocre representa médio. Então quando eu falo, você vai ter uma vida medíocre, você vai viver uma vida mediana. E uma vida mediana, queridos, uma vida muito distante da vida que Deus tem para nós vivermos aqui nessa terra. Se Deus ainda nos mantém nessa terra, é porque Ele tem plano na minha vida e na tua vida. E os planos de Deus são planos grandiosos para a gente viver. Se nós não estamos vivendo os planos grandiosos de Deus para as nossas vidas, é porque é um engano, alguma mentira que tem nos paralisado, por exemplo, nessa segunda estratégia que eu trago para vocês, que o diabo utiliza para paralisar as nossas vidas, que é os pecados repetitivos. Então, se você acredita que você é um pecador, você não vai ser diferente de um incrédulo. Porque para o incrédulo tanto faz pecar, no pecado ele não acredita mesmo. E se você acha que você é um pecador, a vida não vai ser diferente do que o incrédulo. Porque você acha que o pecado é algo natural. O pecado é algo mais forte do que você e não é. E aí, se você viver com essa crença, que é uma crença equivocada, é uma mentira do diabo, o que vai acontecer, queridos? Você vai desenvolver na tua mente um sentimento de derrota. Eu não consigo me libertar disso. Tento, luto, mas esse negócio é mais forte do que eu inteira, queridos. Mais forte é o que está em você do que está no mundo. Então a primeira coisa que o diabo usa quando a gente tem essa mentira alojada que o pecado nos controla, ou que eu sou um pecador, ele vai desenvolvendo no nosso coração um sentimento de derrota. E aí ele vai trazendo culpa para nós. Puxa, pequei, não tem jeito, isso aqui, o álcool, não tem jeito, não consigo. Consegue, você é a nova criatura, você mora nas regiões celestiais de Cristo Jesus, claro que você consegue. Esse pensamento não consegue é uma mentira do diabo querendo te enganar e te convencer que você não consegue, claro que você consegue. E aí, como você acha que você é pecador, e com isso o processo de pecado é natural na tua vida, você vai desenvolvendo esse sentimento de impotência, de incapacidade. E toda vez que você peca, e você sabe que você peca, que você tem uma crença errada, você sabe que você peca e não deveria pecar, o que vem o diabo fazer o quê? Vem trazer uma culpa para você. Está na igreja, mas o que você está fazendo? O que adianta estar na igreja? Está louvando, adorando, mas você não consegue se libertar desse vício que te arrasta. E aí ele vai trabalhando na nossa mente, porque ele trabalha na mente dos pensamentos, para fazer com que a nossa vida seja uma vida de altos e baixos. É assim que ele faz. Sabe aquelas vidas que você levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, uma hora você está cansado, você não consegue levantar mais. E é tudo mentira, queridos. Se você entender que o diabo é um grande ator, e se você saber interpretar quais são as estratégias que ele utiliza, querido, você transforma a tua vida. Muitas vezes, nós na igreja, nós somos marionetes na mão de um infeliz que somente engana, querido. E se a gente fica com essa vida de altos e baixos, a gente tem uma vida de derrota, querido, porque uma hora a gente cansa nesse processo. E aí o que acontece? A gente confessa os nossos pecados, a gente ouve essa palavra nessa noite, a gente se esforça para a gente se livrar desses pecados, para a gente ter uma vida melhor, mas lá dentro a gente sabe que esse pecado, porque a gente tem uma crença errada, é maior do que nós, a gente não tem forças para se libertar do pecado, e esse pecado passa a fazer algo presente e normal na nossa vida. E toda vez que você peca, o diabo faz o quê? Te acusa, te coloca peso, te coloca mentira. Aí você pede perdão, você se arrepende, começa de novo, amanhã você cai de novo, o mesmo pecado, e aí o diabo já vê que você está meio tristinho, porque você não queria fazer o que você fez, e ele vem lançar outra culpa sobre você, e ele acaba te convencendo que o pecado é mais forte do que você, e ele te paralisa no pecado. Você percebe, queridos, que é tudo um jogo de falas, tudo é um jogo de pensamentos que o diabo lança nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós não somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos
Quem você sabe? Quem vocês são, queridos? O que a Bíblia diz que vocês são? Pecadores? A Bíblia diz que vocês são santos. E não é santo de parede. A Bíblia diz que nós somos separados. E uma verdade para vocês, queridos? Porque se isso não for uma verdade, tem uma mentira do diabo aí. A Bíblia diz que nós somos santos. Vou dizer para você, olha, grava o que eu vou dizer para você. Se você não se ver como filho de Deus, você nunca vai viver como de fato você é filho de Deus. Queridos, a Bíblia diz que nós somos santos, separados, que nós vivemos as regiões celestiais de Cristo Jesus. É isso que é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é uma mentira, é um engano que a gente tem carregado e alojado na nossa mente. Ora, qual é a outra estratégia do diabo, que com relação ao pecado repetitivo? Ele vai dizer para você assim, viu? Você, e tem pessoas dentro da igreja que falam isso para irmãos. Você é a mesma pessoa antes de Jesus. Pensa num crime, uma pessoa falar isso para o outro. Não mudou nada. Você é a mesma coisa. Olha lá, você faz as mesmas coisas. Repete as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas palavras. Por que você está dentro da igreja? E aí o diabo fala, tá vendo? Isso é a mesma coisa, cara. Você não mudou nada. Mal sabe a pessoa que fala a fortaleza que precisa ser derrubada nessa mente. E por maldade, por ignorância, lança a palavra de maldição. Aquela pessoa que já está desanimada, triste, enfrentando dificuldade, ela carrega mais um peso ainda, o julgamento injusto da pessoa que não sabe o que ela está passando aqui dentro. Você não é a mesma pessoa. Se você um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você habita nas regiões celestiais junto com Jesus. Efésios 2, 1, 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vossa vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Queridos, olha a conjugação do verbo. Olha a concordância. Noutro tempo. Antes. Queridos, você não é a mesma pessoa. Nós somos vivificados. A gente estava morto nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Nos vivificou. Era no outro tempo que a gente andava segundo o curso desse mundo, não mais hoje. Então você não é a mesma pessoa. A palavra de Deus está dizendo isso, queridos. Você era. Então se alguma pessoa dizer para você que você é a mesma coisa, você coloca isso aqui para ela e manda ela estudar isso aqui até ela entender. Ela nunca mais vai falar essa mentira sobre a tua vida. Segundo Pedro 1,4, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Queridos, você é participante da natureza divina. Você tem a natureza de Deus, porque você entregou a tua vida para Cristo. E a cruz trouxe para a tua vida a natureza dos céus. Então você não é um pecador. Você não é a mesma pessoa. O pecado não tem poder sobre a tua vida. O pecado não é o Senhor da tua vida. O que nós vamos aprender nessa noite é limpar as mentiras para que esses pecados repetitivos eles sejam afastados de nós. Efésios 5,8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Éramos, queridos, há um divisor de água gigantesco nas nossas vidas antes da cruz e depois da cruz. E o que o diabo faz, queridos? Ele pega as coisas lá atrás, fortalezas lá atrás, para lançar sentimentos, pensamentos, que vão fazer com que você acredite de que você ainda é a mesma pessoa.
Mas você não é, queridos. Por isso você tem e deve ter o controle e o poder sobre o pecado na tua vida. Você deve filtrar na tua mente os pensamentos que rondam a tua mente, para que você não seja enganado, para que você não seja uma vítima fácil desse infeliz que tenta de tudo para fazer com que a nossa vida fique paralisada nessa terra. Queridos, eu e você, nós temos a natureza divina, queridos. Você é parecido com Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, queridos. Não há possibilidade de você não dar certo na vida. A única possibilidade de você continuar patinando na vida é se você não conhecer as mentiras e o engano, os laços de Satanás que paralisam a minha vida e a tua vida. Se você, nessas 4 ministrações, que despertar e aprender a como controlar os seus pensamentos, você vai ver que você transforma qualquer área que você transformado na tua vida. A Bíblia diz que nós morremos para os nossos pecados. O pecado não é mais o nosso Senhor, queridos. Antes o pecado nos controlava. Hoje o nosso Senhor é Jesus Cristo, queridos. Você entende isso? Precisa entender isso, queridos. A Bíblia diz que nós morremos para os nossos pecados. Você acabou o pecado. Você não tem mais controle, você não é mais o Senhor da minha vida. Agora, tem 2 coisas importantes que a gente precisamos começar a aprender. O fato de nós termos morrido para o pecado não significa que o pecado morreu. O pecado continua existindo. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Ainda que o pecado não me controle mais, ou não devesse me controlar mais, o pecado ainda está aí. O pecado ainda bate a nossa porta. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que quando há a conversão nas nossas vidas, queridos, a alma, ela não se converte, ela tem um processo de santificação, um processo de transformação. Então muitas vezes nós dentro da igreja, nós ainda estamos num processo e carregamos na nossa história memórias, hábitos e padrões mentais da velha vida que são fortalezas que ainda não foram destruídas. Então vamos lá, eu disse para você de que o pecado morreu para você, mas ele ainda existe. E disse para você que ainda há áreas na tua alma que não foram transformadas e que são fortalezas, e são nessas fortalezas juntamente que o diabo lança o pensamento de mentira e faz com que você acredite numa mentira, e você faz que aquilo que estava morto para você ressuscite e passe a fazer parte novamente da tua história como cristão. E aqui está o X da questão, queridos. É aqui que você tem que travar a tua luta. O diabo vai o tempo todo atacar suas fortalezas. O que são as nossas fortalezas? O que são as nossas fraquezas? São aquelas áreas das nossas vidas que a gente sabe que se a gente bobear, a gente vai cair. É o cara que tem problema com sexualidade na internet, é o cara que tem problema com mulher, é a mulher que tem problema com homem, é o cara que tem problema com alcoolismo, é o cara que é dependente e morre por causa do dinheiro. Essas são as fortalezas. São as nossas fraquezas. E o diabo vai atacar onde? Nas nossas fraquezas, porque ele nos conhece. E aí ele vai atacar as nossas fraquezas, ele vai nos induzir o erro, e o erro vai nos levar para o pecado. E depois, como ele é maldoso, se não bastasse isso, ele quer nos acusar, nos culpar, para roubar a nossa identidade, para querer dizer, olha, esse negócio que você é nova criatura, com você eu acho que não colou, porque você faz as mesmas coisas que você fazia antes. E ele começa a lançar sentimentos de inferioridade e dúvidas na nossa mente. Queridos, fixe uma coisa bem clara no teu coração: o pecado não pode controlar a sua vida. Fala comigo, o pecado não pode controlar a sua vida. Jesus Cristo é o Senhor e o único Senhor e Salvador da minha vida. Ponto. Não esqueça mais isso na tua vida, a partir de hoje. O pecado não pode controlar a tua vida. Mas o pecado ainda existe. O infeliz ainda está rondando por aí. E ele fica todo momento procurando espaço para paralisar a nossa vida. E ele faz isso através dos erros que nós cometemos por cair muitas vezes na cilada das mentiras e dos enganos de Satanás. E o Satanás faz o quê? Ele nos acusa
ele nos desanima, ele coloca a dúvida que a gente é filho de Deus e ele leva a gente a ter uma vida medíocre. Eles vão pensar comigo, quando a gente está numa guerra, 3 coisas que são importantes a gente conhecer numa guerra. Primeiro, o nosso inimigo. Eu preciso saber com quem eu vou lutar. Segundo, quais são as minhas fragilidades? Aonde eu tenho que tomar cuidado? Aonde eu não posso bobear? E a terceira coisa, queridos, qual é o armamento do meu inimigo? Se você entender esses 3 princípios, queridos, quem é teu inimigo? Quais são os seus pontos fracos? E você precisa vigiar os seus pontos fracos. A Bíblia fala vigia e ora, não é hora e vigia, vigia e ora. Tem que vigiar o tempo todo, porque esse é um ponto fraco, o inimigo sabe. O inimigo conhece a minha história, o inimigo conhece a sua história. Quando a gente está com o semblante um pouco mais caído, ele sabe que a gente está com um probleminha, ele vai lançar um pensamento na tua mente. Ou ele vai colocar uma pessoa para falar bobagem para você que vai te irritar ainda mais. Então, eu sei quem é meu inimigo, eu sei quais são os meus pontos fracos, eu preciso agora entender qual é a arma que o meu inimigo usa para atacar na minha vida. E ele tem uma única arma, queridos, que ele usa para atacar os seus pontos fracos. Se chama tentação. O diabo, ele vai olhar para os seus pontos fracos, ele vai olhar para a tua vulnerabilidade e ele vai te tentar através de pensamentos. Vamos lá. A Bíblia diz que seu inimigo já está derrotado. E que ele é um mentiroso, que ele é um enganador. Então você não tem que se preocupar com o teu inimigo, porque ele já é derrotado, ele só engana. Você tem que se preocupar com quem? Com as suas fragilidades. Porque são nelas que ele vai tentar, de alguma maneira, desenvolver pensamentos ou lançar pensamentos na tua mente, porque ele sabe que você tem ali pontos que ainda não foram tratados, que ainda não foram transformados por Deus, que estão nesse processo. Então, a palavra de ordem, queridos, essa noite é cuidado com a tentação. E você vai aprender hoje como é que é o processo da tentação. O processo da tentação não tem nada a ver com o pecado. A tentação, ela nos leva para o pecado. Ela nos empurra para o pecado. Se eu saber, aprender essa noite como é que eu lido com a tentação, eu deixo de viver esses pecados repetitivos e eu acelero o processo da santificação da minha vida. Vou dar um exemplo como é que o diabo trabalha, queridos. Suponhamos que você, quando criança, você cresceu numa família que valorizou muito dinheiro. Que o dinheiro era aquilo que trazia segurança. Que era um controle rígido. Você criou na tua mente que a segurança na tua vida vinha ou vem do dinheiro. Isso é uma fortaleza. Aí você encontrou uma pessoa que falou do amor de Jesus para você. E você decidiu entregar a tua vida para Jesus Cristo. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Aonde que está a fortaleza? Continua na tua mente. E o diabo sabe disso, porque ele acompanha a tua vida. Aí você está dentro da igreja, você não consegue dar o dízimo, você não consegue fazer as coisas certas. Aí vem uma crise no país. O diabo sabe que você tem uma fortaleza que é o dinheiro. O teu ponto fraco que é o dinheiro, porque quando você entrega a tua vida para Jesus, Deus é a tua segurança, Deus é a tua fortaleza e não mais o dinheiro. Mas ele sabe que é uma fortaleza da tua mente. Veio uma crise, o que ele vai fazer na tua mente? Lançar pensamentos de medo. Vai faltar dinheiro. Você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Você está perdendo a tua segurança, porque na fortaleza o dinheiro ainda continua sendo a segurança. E ele continua atacando a tua mente com base na fortaleza que é a segurança no dinheiro. Aí, como para você isso é legítimo, porque é uma fortaleza que foi colocada na tua infância, você começa a dar razão para ele. Puxa vida, e agora? Eu não durmo mais, eu não como mais, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar minhas contas, as coisas estão indo pior a pior, e a minha segurança, e aí que ele faz o quê? Trabalha com medo. E você tem medo, o que você faz para se defender? Não dá o dízimo. Você não paga imposto, não vai dar. Você quer fazer negócios ilícitos,
você quer tirar vantagem, pronto, te amarrou em pecado. Entende como é que ele trabalha? Deus é que sustenta a tua vida, não é o dinheiro. Se o dinheiro é algo que sustenta a tua vida, aí é um engano grave do diabo que ele vai usar para te desestabilizar e para te prender em pecados repetitivos. Quer um outro exemplo? Se você nasceu e cresceu num lar onde havia uma preocupação dos seus pais em relação àquilo que você assistia, aquilo que você via, se você não via na tua infância, se a tua casa não era uma casa liberal, se não tinha revistas pornográficas, se não tinha programas pornográficos, se tinha um certo grau de conduta, dificilmente o diabo vai encontrar uma fortaleza nessa área da tua vida. Porque você foi amado, preservado, zelado pelos teus pais, você não teve acesso a essas coisas, então por mais que o diabo te tente, para você isso não faz parte. Agora, se você nasceu, cresceu num lar muito liberal, onde isso era algo comum, aí está uma fortaleza. Você vai ter problema com a sexualidade, você vai ter problema com a pornografia, você vai ter problema com essas coisas que satisfazem os desejos da carne. Ainda que você esteja na igreja, se você não trabalhar essa fortaleza, ele continua trabalhando, minando esse ponto fraco da tua vida através da tentação. E é assim que ele faz, e é assim que ele trabalha. Agora, eu disse para você que a gente tem que aprender a separar, queridos, tentação de pecado. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Queridos, você não precisa se preocupar com o pecado, você tem que se preocupar com a tentação. Em Hebreus está dizendo assim que como nós, Jesus Cristo foi tentado em tudo, e mesmo assim ele não pecou. Então o fato de você ser tentado não quer dizer que você vai pecar obrigatoriamente. Se você souber lidar com a tentação, o pecado é algo que não chega na tua vida. Porque uma coisa é o pecado e outra coisa é a tentação. E Hebreus deixa claro isso, que Jesus foi tentado e mesmo assim ele não pecou. Agora, uma vez, queridos, que eu entendi agora o processo, eu estou tentando ser o mais didático possível com vocês. Uma vez que eu entendo o processo do pecado repetitivo, que são fraquezas, são fragilidades, são fortalezas na minha mente, que o diabo lança mentira para me desestabilizar, e ele faz isso através da tentação. O que é importante eu saber agora, queridos? Quais são os canais que o diabo nos tenta? Está ficando fácil para a gente começar agora a controlar os nossos pecados. Se você saber, queridos, quais são os canais, ele tem 3 canais só que ele tenta a minha vida e a tua vida. Se você nessa noite fizer uma reflexão, se você tem hoje pecados repetitivos na tua vida, ou se você tem dificuldade em lidar ou controlar o pecado em alguma área, você está sendo tentado em apenas ou uma dessas 3 áreas, ou mais de uma dessas 3 áreas, que a gente vai aprender agora em 1 João 2, 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui estão, queridos, aqui estão as 3 vias e as únicas 3 vias que o diabo tenta a minha vida e a tua vida. Na vontade da carne, na vontade dos olhos e na soberba da vida. Se você conseguir nessa noite entender isso e controlar essas 3 áreas da tua vida, você controlou a tentação e você não cai mais em pecado. O que é a concupiscência da carne? Ou seja, o desejo da carne, que é aquilo que satisfaz os seus desejos físicos. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com o alcoolismo, aonde ela é tentada? Na concupiscência da carne, para satisfazer as necessidades físicas dela. A pessoa que tem problema com a sexualidade, aonde ela é tentada? Na concupiscência da carne, para satisfazer as vontades da carne dela. Então essa é a primeira via
que o diabo te tenta na sua carne, nos seus desejos, nas suas vontades. A segunda coisa é na concupiscência dos olhos. Aí a gente está falando dos nossos interesses egoístas. Quando a gente toma a decisão por aquilo que a gente está vendo. Quando a gente faz as nossas escolhas independentes de Deus. Tem uma promoção que apareceu agora, eu olhei o telefone S não sei o quê, que lindo que é esse negócio aqui, mas eu não tenho dinheiro, mas é tão bonito, eu vou comprar, mas eu não vou consultar Deus porque os meus olhos já provaram isso, e você acaba comprando pela vista. Você fala assim, é mais importante, eu dou mais crédito para aquilo que eu estou vendo do que se Deus não aprova. Claro que Deus vai aprovar, esse negócio é para a minha vida, combina comigo. Isso é uma outra área que você vai ver na Bíblia como é que isso funciona. E a terceira, queridos, é a soberba da vida, que é aquilo que derrubou Satanás dos céus. É a autopromoção, é a autoexaltação, eu sei, eu posso, eu faço, eu que sei, não preciso prestar conta com ninguém, eu faço do meu jeito, eu sempre fiz, eu dou certo. Isso é um perigo. O diabo adora isso porque é a especialidade dele. Esses são os 3 canais, queridos, que você precisa nessa noite aprender como é que isso acontece. Vontade da tua carne, vontade dos seus olhos e a soberba da vida. O grande exemplo que eu quero trazer para você, como é que isso funciona na prática, nós vamos trazer o maior exemplo que nós temos, a tentação de Adão e Eva. Nós temos 2 grandes exemplos de tentação na Bíblia, e você vai ver que ele age exatamente no mesmo modus operandi. Num ele deu certo, no outro ele deu errado. Então eu quero ver aonde o diabo ganhou para que a gente não perca. Eu não consigo hoje falar e trazer um paralelo da tentação de Adão e Eva e da tentação de Cristo no deserto. Mas a gente vai trazer só o de Adão e Eva para que a gente entenda qual é o processo de engano e como é que ele tentou Adão e Eva nos 3 processos, na carne, nos olhos e na soberba da vida. E infelizmente a gente sabe hoje o que aconteceu com esse sucesso de Satanás. O mundo está como está, de cabeça para o ar, em função dessa tentação ter permitido que isso virasse um pecado. Agora uma coisa que eu quero que você saiba, querido. Qual foi o preço que Adão e Eva pagou por desobedecer a Deus? Eles foram expulsos do Éden e eles perderam o relacionamento com Deus. Então um pecado, por ter cedido à tentação, custou a Adão e Eva a expulsão deles do jardim do Éden e a separação da vida deles com Deus. E isso pode acontecer com a minha vida e com a tua vida hoje, queridos? Não! Às vezes a gente prega errado isso. Eu quero aqui corrigir, em nome do tempo de reflexão. Quando Jesus Cristo venceu Satanás na cruz, queridos, acabou a guerra. Eu disse isso na primeira ministração, não há mais guerra. O diabo já é um derrotado. E nós já fomos transportados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o pecado não tem o poder de nos separar de Deus, porque a gente está em Cristo nas regiões celestiais. Então, você não precisa ficar preocupado, porque às vezes fala assim, e eu particularmente já preguei aqui, o pecado te separa de Deus. Não separa, queridos. Você é lavado e remido com o sangue de Cristo. O que o pecado vai fazer na tua vida é paralisar a tua vida nessa terra, trazer prejuízo para você, fazer com que a tua vida meio que fique na mediocridade aqui, mas a tua salvação, se você não abrir mão da tua salvação, que é pela fé, se você não perder a fé na tua salvação, você é salvo, ainda que você tenha pecado, e Deus conhece teu coração, e você tem o direito e a legalidade de se arrepender e pedir perdão. Eu quero estudar esse caso com vocês então. Gênesis 3, de 1 a 6. Esse é o balaio de gato que a gente vive hoje. Ora, a serpente era mais astuta que todas as lamiárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, primeira coisa, o diabo é esperto. De bobo ele não tem nada. Teve lá, porque lá ele pisou na bola, né? Mas é bobeira. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha a mentira aí, queridos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha agora. E viu
a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da... Viu que era boa para comer. E agradável aos... Concupiscência dos... E árvore desejável para dar entendimento. O que é isso, querido? Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E agora eu quero entender com você um pouquinho esse processo, querido. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva. Querido, o problema não está no fruto, querido. Nós vamos alimentar. O problema não está na maçã, sei lá o que era lá, até hoje ninguém sabe direito se é que fruta que era, se era fruto de fato, e aí ficou com a maçã. O problema não é o fruto, querido. O problema é o homem querer tomar decisão fora do alinhamento com Deus. É isso que a gente vai entender. No 3:6, eu não coloquei aí, pedi para o Renato não pôr para mim. A Bíblia diz que a árvore era boa, o fruto da árvore era boa para se comer. E perceba que Satanás, ele começa plantando uma dúvida na mente de Eva. Ele diz assim, ele pergunta para Eva assim, Eva, o que Deus disse mesmo? Ela diz assim, não comereis deles, nem tocarei deles, para que não morrais. Olha que a serpente fala, certamente não morrereis. Olha como ele usa o engano, como ele usa a mentira. E aí o que a Eva falou? Certamente não morrereis. E o que ela fez? Ela fixou o olho justamente na fruta que ela não deveria olhar. Porque a fruta era boa para se comer. Esse foi o primeiro processo que levou o pecado a entrar no coração de Adão e Eva, foi quando ela desejou, para satisfazer a sua carne, a sua necessidade, a sua fome, o seu desejo da carne, ludibriada, enganada pela serpente, e ela foi e desobedeceu a Deus. Na concupiscência dos olhos, queridos, está no 3.6. Disse que o fruto era agradável aos olhos. E é outra dúvida que Satanás coloca na mesma maneira. Deus disse que você vai morrer, a Eva disse para Satanás que Deus disse que ele ia morrer, e Satanás diz assim, certamente você não vai morrer. E o que a gente vê aqui, queridos? O que Satanás estava tentando transferir para a mente de Eva? Não ligue para aquilo que Deus está falando. Faça o que é mais certo aos seus próprios olhos. O fruto é bonito. Olha que coisa boa. Você está vendo? Não tem problema. Você acha que Deus vai deixar você morrer? Você é filho de Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da tua vida. Os olhos, queridos. E a terceira é a soberba da vida. Disse que a árvore era desejável para dar entendimento. O que no fundo, o diabo disse? Se comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Outro ponto que o diabo ataca aqueles, soberba da vida. Come, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o que Deus sabe, você vai saber o que Deus faz, como é que Ele opera. É verdade, né? Você é igual a Deus, eu quero isso para a minha vida. E quantas vezes, queridos, a gente não quer ser Deus em áreas da nossa vida e a gente deixa de Deus ser o centro, aquele que está entronizado, e às vezes a gente se ilude, se engana com coisas onde a gente acha que a gente tem controle, a gente quer ter controle e a gente tem problema e a gente cai nas ciladas do infeliz. Aqui está, queridos, o exemplo de quem deu errado. Eu não vou falar aqui de Jesus porque não dá tempo, mas se você pegar de Jesus, você lembra que diz assim em Mateus, de que depois dos 40 dias de jejum ele teve fome? E logo depois que ele começou a ter fome, apareceu Satanás e disse assim, se você é filho de Deus, dê ordem para que essas pedras virem pão. Olha aí, atacando na concupiscência da carne. Começando com uma tentativa de engano. Se tu és filho de Deus, o que Jesus disse para ele, queridos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tentou tentar ou não tentou? Jesus estava com fome, era uma fraqueza de Jesus ou não?
Jesus tinha uma necessidade naquele momento ou não? Satanás foi aonde? Assim como vai na minha vida, na tua vida, nas nossas fragilidades. Aí teve outro caso que ele levou Jesus no pináculo e disse assim, você está vendo toda essa terra aqui, todas essas cidades, esses reinos aqui? Disse assim, Satanás para Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso é seu. Está tentando aonde, querido? Soberba. E Jesus diz assim, arreda-te, Satanás. Só a Deus adorarei. Mesma tentativa, queridos. Ele tenta as nossas vidas, como ele tentou Adão e Eva, como ele tentou Jesus, e ele continua ainda hoje trabalhando nessas três áreas, desejos da sua carne, desejos dos seus olhos e a soberba das nossas vidas. E é esse mesmo processo. E o problema de novo, que eles não estavam no fruto, está no agir independente de Deus. Toda tentação tem esse foco, queridos, levar você a viver independente de Deus. Deus falou, não faça isso. Ah, mas eu estou com vontade e vou fazer. Tentação caiu no pecado. Não toca nisso, mas os meus olhos estão aprovando, eu vou tocar nisso. Seja humilde. Não, mas se eu tiver uma posição aqui, eu vou ter maior controle. Não faça isso, porque você vai ter problema, porque Satanás está montando, preparando uma armadilha para você. Está claro, queridos? Agora, como é que eu lido com isso tudo, Luciano? Muita informação ao mesmo tempo, você falando rápido, às vezes falando atropelado por causa do tempo. Uma boa notícia, querido, para mim e para você. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, querido, não tem esse negócio que a gente não consegue suportar a tentação. A Bíblia diz que não há tentação acima da minha e da sua capacidade de evitar que ela nos leve para o pecado. E aonde vem esse escape, queridos? Aonde a tentação foi plantada? Na nossa mente. E como é que nasce a tentação, queridos? Através de um pensamento. De um modesto pensamento. E esse pensamento vem da nossa carnalidade ou esse pensamento vem do próprio tentador. E aí está o grande segredo da tentação. Você tem que parar esse pensamento a hora que ele chega na tua mente. Você não pode dar morada para ele. Você tem que bloquear esse pensamento. Se você ficar ruminando esse pensamento, se você considerar a possibilidade de você fazer, agir o que você está pensando, pronto. Aí a tentação te leva para o pecado. Aí você é controlado pelo pecado. Então o primeiro passo, queridos, vem um pensamento na tua cabeça. Eu pergunto para você agora, o que você está pensando? Se for coisas que edificam a tua vida, mantenha ela dentro de você. Se for algo, por exemplo, esse cara está chato, o negócio está cansativo, toma cuidado. É assim que ele trabalha. Agora, uma vez que eu segurei o pensamento, vamos pensar assim. Eu sei que eu tenho uma fragilidade. Vou falar o que eu nunca falei nessa noite ainda. No álcool. Vamos pegar o álcool. Aí tá calor. Aí tem feriadão aí vindo. Aí você passa em frente a uma lanchonete, você vê um negócio lá que tá transpirando. Aí você vai num amigo, o amigo te convida para ir num lugar. Aí você começa, mas tá calor. Uma só, feriado, trabalhei demais. E se você não bloqueia isso, se você considerar a possibilidade de você ter isso como opção, esquece, querido. Você vai cair. Porque ele está atacando a tua fragilidade. E isso é para tudo, querido. Se você tem problema com um homem na rua, vira a cara. Se você tem problema com mulher, vira a cara. A Bíblia diz, fuja dos desejos da carne e resista ao diabo. O nosso inimigo, queridos, é o nosso desejo da carne, os desejos dos nossos olhos e a nossa soberba. Se você controlar você transforma a tua vida. Você não precisa se preocupar com o diabo. Agora, uma vez que eu bloqueei meu pensamento, o que eu faço? Porque ele está aqui, ele está bloqueado, por instantes ele está bloqueado.
O que você faz? Você vai aplicar o que o apóstolo Paulo nos ensina. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, você tem que pensar no quê? O que você tem que reter na tua vida? Pensamentos que são verdadeiros, são honestos, são justos, são puros, são amáveis e de boa fama. Queridos, se o pensamento ou os pensamentos que rondam a tua mente fogem desse padrão do apóstolo Paulo, corra deles, expulse ele da tua mente. Como é que eu faço isso, Luciano? Imediatamente: Senhor Jesus, eu não aceito esse pensamento da minha mente. O Senhor limpa, lava, purifica a minha mente em teu santo nome. Amém. Você vai ver que esse pensamento vai embora. Se voltar, você faz o mesmo processo, até você educar a tua mente a ela ser seletiva, e esse negócio vai passar a ser automático na tua vida. Então, queridos, é uma pergunta que você tem que fazer. Veio um pensamento para você, pergunte para você mesmo: isso está alinhado com a vontade de Deus? Isso trará honra para Deus? Isso é certo? O que eu estou pensando é certo? É puro? Honra a Deus? Deus aprova? Queridos, se alguma resposta dela for não, queridos, livre-se imediatamente desse pensamento, porque é uma tentação que quer te levar para o pecado. E é normalmente esses pecados que são os pecados repetitivos, que a gente sabe que a gente não devia fazer, cometer, mas a gente peca porque a gente dá mole para o nosso pensamento. Dúvida, queridos? Bruno, vem cá, queridão. Queridos, é muita informação para te passar, mas a gente está caminhando para o final. Tenho mais 10 minutos dentro do nosso horário, eu vou tentar e vou acabar no nosso horário. Queridos, qual a estratégia do diabo com o pecado? Te afastar de Deus, te convencer de que você não é exatamente a pessoa que Deus diz que você é. Quando você peca, pede perdão, se arrepende, peca, pede perdão, se arrepende, uma hora você vai no seu interior se convencer de que você não consegue lidar com isso. E aí você vai se entregar a isso, e isso começa a controlar a tua vida. A pessoa que é viciada da pornografia na internet sabe que isso desagrada o coração de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vou uma vez, cai. Senhor, reconheço que eu não devia ter feito isso. Eu sei que isso desagrada teu coração. Eu me arrependo e te peço perdão em nome de Jesus. No dia seguinte, a gente vai lá, folhadesampaulo.com.br, e clica lá do lado direito e abre lá o histórico, lá, pimba, lá vamos de novo. Ai, Senhor, vem a culpa, né? Porque o diabo vem acusar. De novo. Poxa, Senhor, de novo, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, a tua palavra diz que suas misericórdias se renovam a cada manhã, e eu quero aqui reconhecer, te pedir perdão. E assim a gente vai indo. Vai chegar uma hora, queridos, que você nem acredita mais naquilo que você está pedindo perdão para Deus. Aí você vai falar: quer saber? Esse negócio é mais forte que eu mesmo. Mas se o Luciano falou que eu já moro nas regiões celestiais de Cristo Jesus e que o diabo não tem poder sobre mim, eu vou ficar com esse negócio. E esse negócio controla você, queridos. Você não consegue fazer mais nada, senão em determinada hora você ir no site de pornografia. E aí você vai se envolvendo cada vez mais. Essa situação vai te controlando cada vez mais, que ela simplesmente paralisa a tua vida nesses pecados repetitivos. E como não para por aí, esse negócio vai ganhando espaço, vai ganhando força, e esse negócio passa a ser incontrolável na nossa vida. E a nossa vida fica nesses altos e baixos, a nossa vida fica nesses sobes e desces. Nós precisamos nos libertar desses cativeiros. Uma hora o diabo vai me convencer, te convencer que esse pecado ele é insuperável e a gente vai ficar preso nesses cativeiros. Nessas situações que nós sabemos que desagrada o coração de Deus, essas situações que nós sabemos que nós não deveríamos fazer, essas situações que vão paralisando a nossa vida e que cada vez mais vai fazendo com que a nossa vida se distancie na vida que Deus quer e tem para que eu e você possa viver. Se nós não nos policiarmos, se nós não nos vigiarmos, vai chegar um momento que a gente, sem menos esperar, a gente está tão
amarrado com essas coisas que a gente não tem mais força para lutar contra isso, e a nossa fé vai sendo fragilizada, a nossa vida espiritual vai sendo fragilizada. Daqui a pouco vem outro processo similar como esse, a gente se afasta de Deus por achar que o pecado tem poder sobre as nossas vidas e não tem. Entendeu como é que o diabo ataca a nossa igreja hoje, queridos? Que nós somos igrejas, queridos. Ele não pode tocar na tua vida, mas ele pode manipular a tua mente, através de mentiras, através de enganos. Queria pedir para que você fique de pé, por favor. Então hoje você aprendeu, queridos. Eu reforcei que o diabo é o pai da mentira e ele é enganador. E hoje você aprendeu a segunda estratégia que ele usa para paralisar a tua vida. A primeira estratégia que ele usa terça-feira passada foi o falta de perdão. Não caia nessa armadilha, pelo amor de Deus. Você merece ter uma vida digna, uma vida honrada, uma vida que ele planejou para você. E hoje você aprendeu uma outra estratégia que ele usa, que é nos prender nos pecados repetitivos, aqueles pecados que nos aprisionam, que nos paralisa, que é o Senhor da nossa vida. E você sabe que isso acontece através da tentação, que você precisa controlar os pensamentos, passar por aquele crivo de Filipenses, e se alguma coisa não estiver alinhada com isso, solta esse pensamento, pede Jesus, limpa meu pensamento, porque eu não quero viver mais isso na minha vida. E aí você vai ver como a tua vida vai ser transformada, como a sua vida vai ser melhorada por causa dessa libertação que você vai ter a partir do momento que você não cai na tentação do diabo e que você não repete os pecados na tua vida. Vamos ouvir esse louvor para que a gente possa depois orar para o Senhor em nome de Jesus.